Panda, depois falas comigo. A Panda é muito interessada nessas coisas. Eu A Panda é admiro-me muito é Ana não interessada. estar a comentar mais, Tem que medo. ela gosta muito desta área. Pode falar à vontade. Estão todos a ouvir só. Portanto, As nossas companhias também nos podem levar a estar mais depressivos. eh, efetivamente pode acontecer. A ver uma coisa. Eh, Quando nós estamos a falar de um contexto de sociedade, não é? Do contexto do nosso grupo de amigos e desse tipo de coisas, não é? Eh, às vezes nós podemos estar em situações ou podemos estar colocados em situações nas quais nos podem levar a sentir que efetivamente nós não pertencemos e levar ao isolamento e pronto. Uhum, E depois isso já começa a coisa. Agora, claro, não é? Uh, tudo pode ser, ou seja, não é impossível, ok? Agora, pode acontecer efetivamente que, vamos supor, nós mudamos para um sítio, para outro sítio. Vamos agora, muita gente agora candidatou-se pela primeira vez à faculdade, ou mudou de emprego para um emprego diferente, para um sítio diferente e para uma cidade diferente, ok? Queria um grupo de amigos diferente, vamos supor, e esse grupo de amigos, por exemplo, tem um determinado tipo eh, de atividades que costumam praticar habitualmente e tudo mais, essas coisas todas, com as quais nós não nos identificamos necessariamente, mas sentimos que temos que fazer para pertencer, e depois aquilo acaba por ser um bocado chato, ou tem alguns hábitos que podem não ser os melhores, e muitas das vezes nós, na tentativa de nos integrarmos, podemos também começar a alinhar neles, vamos chamar assim, e a ter as repercussões disso, não é? Mas sim, de uma forma tácita, não é? De forma factual, não é assim uma coisa que nós possamos dizer que é o mais importante, até para a própria definição de amigo, não é? Vamos colocar as coisas desta maneira, mas eu percebo o que quiseste dizer. o peer pressure, hoje, aliás, fala-se muito hoje em dia e vemos nas redes sociais e na televisão e tudo mais a falarem das pressões sociais que existem e que isso leva muitas Mas vezes o as peer pessoas a se pressure, sentirem. o peer pressure é uma coisa simples. O peer pressure é uma coisa que acontece, coisa que existe, faz parte da sociedade. Ok? Uhum. Por exemplo, na tua profissão, não é? Já revelaste aqui, certo? Sim, sim. Pronto, Project Manager. Tu sabes que é suposto as pessoas com a tua profissão terem um determinado tipo de características e desempenho e de performance, certo? Sim. Portanto, esse peer pressure existe, ok? Uhum. A questão é esta, certo? Portanto, o peer pressure vai existir sempre. Nós vamos sempre ter a tendência a comparar-nos com aquilo que nós achamos que era suposto estar a acontecer, com aquilo que é, ou aquilo que é normativo que aconteça. Ok? E muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta, ou os nossos colegas, ou os nossos pares, ou os nossos amigos, muitas vezes vão, no fundo, também falando de algumas coisas e vão fazendo algumas perguntas. Então, mas olha, tu já pensaste em fazer isto, ou fazer aquilo, ou fazer aquele outro, então, mas coisa, já viste e tal, e coisa. Pronto, e isso obviamente acontece, não é? E muitas vezes podem nos apanhar em alturas em que nós estejamos, por exemplo, mais tristes por algum motivo, e Uhum. claro, colocar-nos a pensar em coisas que calhar não pensaríamos. Sim, sim, Disseram-me, é isso percebi que que eu havia. ia dizer. Tem muito a ver depois também com a nossa capacidade de resposta, não é? Uhum. Ah, Agora, aqui é uma coisa que o Aleixo, que é uma boa pergunta, portanto, se não acreditarmos na depressão, ela não existe. Ora bem, You have the floor. eh, queres uma queres uma resposta queres uma resposta mais relacionada, mais técnica, é isso que tu pretendes? Ou queres uma resposta que seja de facto alguma coisa de útil e que tu consigas usar? Foncinho?
Não é só mandar para o teto. Eu tenho que saber com que linhas é que me cozo. Obviamente que existe, ok? Existe. O nome é um nome que nós lhe damos, ok? Mas aquele estado existe, portanto. Estes sintomas existem e esta questão existe. Se não acreditarmos, continua a existir na mesma, ok? Portanto, isto não acaba por ser uma questão de... não acaba por não ser uma Isto questão não é uma simplesmente... crença. Pronto. Agora, claro que não é algo que seja propriamente evitável. Muitas das vezes, porque eu acredito que toda a gente que teve depressão ou que tem depressão ou que eventualmente vai ter depressão, que também existem, não é? Se pudessem não ter ou não ter tido ou não vir a desenvolver, não pensavam duas vezes, não é? Portanto, aqui a questão acaba por ser um bocado esta, não é? Agora, a questão acaba por ser muito isto, não é? Pronto, isto sendo numa questão de utilidade, ok? Portanto, chamamos-lhe depressão e falamos disto assim, isto é uma coisa histórica, né? Isto é, obviamente tem uma história, isto tem um caminho, isto tem um percurso que foi feito já com muitos anos de evolução, está bem? Mas obviamente que tem aqui uns twists and turns aqui em algumas coisas, certo? Depois tem aqui o Miguel, O uma Miguel, dúvida um pouco com a sua pergunta filosófica. filosófica, era isso que eu ia dizer a seguir. Ok, Talvez se filme encaixe. Eu bastante costumo ser bastante engraçado. extrovertida e a minha vida é tipo quase um filme, bastante alegre, engraçado, fantástico. Mas se a pessoa é muito feliz, a felicidade não acaba por ir embora por já ser uma coisa tão normal e é como se a vida tornasse mais chata e aborrecida. Portanto, aqui a questão tem a ver com uma coisa, que é a questão aqui no meio é a coisa mais importante é nós pensarmos nisto. A felicidade e a tristeza e o tédio e todos os sentimentos que vocês possam imaginar são, são normais, ok? Acontecem na nossa cabeça. Portanto, logicamente que essa questão de uma pessoa estar sempre feliz, que a certa altura estar feliz se torna aborrecido, é uma coisa que só existe se nós criarmos essa situação, mas para criarmos essa situação temos que nos enviesar de tal maneira que simplesmente ignoramos ou procuramos ignorar tudo o resto. O que não quer dizer que não exista, certo? Eu posso estar aqui presente a falar convosco acerca disto tudo e estar a ignorar o facto de que estou, por exemplo, a ser um pato que dá luz quando eu falo. O que não quer dizer que não esteja neste momento. Para vocês. Certo? Portanto, essa situação, ou seja, aquilo que é importante no meio disto tudo, Miguel, e vamos ver se isto fica bem claro, é não achar que o estado normal do ser humano é estar feliz. A toda a hora e a todo momento. Ok? Porque não é. Certo? E portanto, obviamente que há situações em que se a pessoa ficar feliz, né, são mais motivos de preocupação do que ficar triste. Certo? Não sei se respondi àquilo que tu querias ou àquilo que tu estavas a tentar, ok? Mas na verdade, aquilo que tu estás a falar, certo? É de alguma coisa que muitas vezes existe e que a nossa querida Panda estava a falar, que era isso é uma coisa que tu podes criar. É uma realidade paralela que tu podes criar para ti. Ok? Mas, a dada altura, tudo se esgota, não é? É importante nós tenhamos esta noção. Isto, agora nestes tempos mais tecnológicos e toda a gente tem Instagram, tem TikToks e tudo mais, as redes sociais também não colaboram muito, não é? Porque as pessoas
vão para as redes sociais e veem aqueles estilos de vida fabricados, muitas das vezes, Uhum, não é? Porque um post não reflete o dia a dia das pessoas e as pessoas como só colocam também coisas muito contentes, a fazer coisas bonitas, uhum. a sair, a socializar, o que quer que seja. Há outras pessoas que vão e veem e depois olham para a própria vida e pensam: epá, a minha vida é tão chata, não faço nada, não. Começam a comparar-se e o comparar também é logo um passo para todo um self-sabotage. Sim. Vamos ver uma coisa. Aqui a questão fundamental é nós conseguirmos compreender uma coisa, que é eh, isso é uma tendência, não é é uma tendência. Pronto, não vamos utilizar demasiados inglesismos. eh, que está a acontecer cada vez mais, não é que tem a ver com, no fundo, com o ganho instantâneo. As pessoas Uhum, têm muita sim. dificuldade e existe cada vez mais dificuldade em saber esperar, ok, por algumas coisas. E no fundo, acabamos muitas vezes a comparar-nos com situações que são completamente alheias à nossa, não é? E muitas vezes nem sequer sabemos aquilo que está por trás daquela pessoa que está a fazer aquilo. Também é uma coisa que é muito importante, ok? Uhum, Ahm, exato. e portanto, é importante que haja essa compreensão, que nós consigamos separar as coisas, ok? E no fundo, uma coisa que é fundamental, nós temos que trabalhar com aquilo que temos e partir daquilo que temos para procurar melhorar, para procurar evoluir. Portanto, isto aqui no fundo acaba por ser alguma coisa que é necessária, que nós consigamos compreender. Opa, porque na realidade nós temos aí uma série de situações, uma série de pessoas que aparecem, uma série de coisas, por exemplo, vocês forem por esses canais da Twitch fora, vocês vão ver, por exemplo, muitas pessoas a jogarem slots, a fazer direita por uma linha, a maior parte dos casos nem sequer estão a jogar com o dinheiro deles, ok? Certo? Então são Uhum. patrocinados, estão a fazer isto, estão a fazer aquilo, ou muitas vezes estão a olhar para streamers de grande sucesso e não têm noção da quantidade de trabalho que as coisas deram. Sim. E, por exemplo, uma pergunta que se pode fazer diretamente aqui à nossa host é, por exemplo, se tivesse de dar uma percentagem, qual é que é a percentagem dos dias em que não te apetece ligar isto? Alguns. Alguns. Pronto. Mas depois a coisa até acaba por melhorar eventualmente, até acabas por Uhum. interagir, ou quer que seja, ou até mesmo outra coisa que é quantas vezes é que muitas vezes tu ligas a stream e, por exemplo, vais para o RP porque as pessoas também estão à espera que tu vás para o RP nesse dia Tenho e por ti alguns, não tenho ias. alguns. Portanto, Sim. tudo isto existe, não é? Ou seja, muitas vezes nós dá-nos a entender que as pessoas estão do outro lado, estão a fazer as coisas exatamente como querem, exatamente como gostam e está tudo a correr bem, é tudo espetacular e coisa, se calhar nesse dia não, Uhum. não é tanto assim. E portanto, às vezes nós tendemos muito a olhar para o lado e comparar-nos com connosco próprios. E portanto sim, portanto nós Uhum. temos essa tendência fantástica de acharmos que por não estarmos como aquela pessoa que aparece num vídeo com um Lamborghini que acabou de comprar por um motivo qualquer, que temos um problema, ou que aquela pessoa é que está muito bem na vida, e não, não necessariamente. Eu diria, lá está, as pessoas que pelo menos parecem que estão constantemente muito felizes, existe ali é um problema, não é? Porque o Essas pessoas percurso, estão a usar para o, farmar conteúdo, na verdade. o percurso natural da vida não de todo reflete uma constante adrenalina e felicidade. Bem, eu diria que na minha perspectiva, seria a resposta não à pergunta da Lagarta. É se nos educarmos a nível de educação emocional, a compreender as nossas emoções, etc., isso poderá nos ajudar no futuro a não entrar em depressão. Não quero propriamente. A nossa educação não ajuda-nos a perceber o porquê, não é? Mas não quer necessariamente dizer que não estamos deprimidos. É assim, na verdade é assim.
se impede? Não. Mas pode tornar mais resiliente, ok? Pode tornar mais resiliente. E às vezes há coisas que são culturais, ok? Por exemplo, uma pessoa que diz que simplesmente, não, mas eu não gosto de partilhar as coisas, pá, não gosto de falar, não falo sobre as minhas coisas, não sou bom a exprimir as minhas emoções e let's stick with it. Aquilo que acaba por acontecer é que, ok, se calhar era uma coisa importante, eventualmente, né? Ou se o conseguisse fazer seria mais fácil. Uhum. Portanto, é bom ter alguém para nos guiar, ou seja, um role model. Às vezes faz diferença. É assim, nós temos isso enquanto somos crianças, na realidade, ok? Até é sempre bom. Obviamente, na idade adulta acaba por ser difícil, ok? Isso acontecer, mas Uhum. é sempre um role model acaba por ser um bocado uma expressão que tem um sentido ou tem um sentido demasiado abrangente, ok? Não pensem que é ouvir podcasts do Tate ou ouvir podcasts da A, de B ou de C que as coisas vão melhorar ou sequer para me estarem aqui a ouvir, ok? Aqui o que pode acontecer é muitas das vezes com este tipo de coisas nós podemos é conseguir utilizá-las, não é? Uhum. Da forma mais correta, ou seja, nós percebermos que há algumas coisas, mas na realidade não é difícil para a maior parte das pessoas conseguir distinguir, obviamente, o que é que eventualmente pode ser melhor ou pior para a nossa saúde, né? Porque a certa altura não estamos só a falar de uma série de coisas, não estamos a falar de saúde do ponto de vista mental, não é? Nós Uhum. sabemos que há ações que temos ou que podemos, ou que estamos a desempenhar, não é? Que eventualmente nos colocam mais em risco ou não, certo? Portanto, é fundamental é que nós tenhamos a noção de que é importante, de facto, nós termos metas, nós termos objetivos realistas, objetivos que sejam nossos e trabalharmos para eles e estarmos abertos a que as coisas possam não correr da melhor maneira. Portanto,